Ajude o seu próximo. Hoje nós vamos falar da parábola do bom samaritano, Lucas 10, os versos 20 até o 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois que colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. No estudo anterior, falamos da parábola dos talentos, que vale a pena ser fiel. O que é o talento? O que Jesus quis ensinar aos seus discípulos? Qual a atitude do servo fiel e bom? Qual é a atitude do servo mau e inútil? Qual é o benefício que será dado ao servo bom e ao fiel? Qual é o fim do servo mau e inútil? Na parábola de hoje, na parábola do bom samaritano, nós vamos meditar um pouquinho e você vai ver que Jesus está ensinando nessa parábola sobre a religiosidade, sobre a cultura e, por fim, o amor ao próximo. A parábola começa dizendo que um intérprete da lei queria provar Jesus. Naquela época, os intérpretes da lei eram chamados de escribas e legisladores, e eles eram especialistas na interpretação da lei de Moisés, e na sua maioria eram fariseus, e também tinham em menor número os saduceus. Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas da tradição oral. Eles também enfatizavam com rigor a importância de guardar o sábado. Os saduceus eram membros de uma seita judaica oposta aos fariseus, que eram favoráveis ao helenismo, ou seja, o domínio da cultura grega, e cujos membros pertenciam em geral à classe rica. Os saduceus não aceitavam a tradição oral. Os intérpretes da lei não se ocupavam com os estudos seculares, mas sim com a lei judaica, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nesse momento, o homem estava com intenções de testar Jesus para ver se conseguia desmascarar os seus ensinos, e começa perguntando o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Jesus é tão maravilhoso que responde com outra pergunta, pois Jesus vê a intenção do coração daquele homem. A outra pergunta era qual a visão que o intérprete da lei tinha sobre o assunto que ele estava perguntando, baseado na lei. O intérprete da lei então responde muito bem e resumidamente o texto áureo de Deuteronômio 6,5, que diz: Portanto,
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E também Levítico 19:18 que diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. O texto bíblico fala de amar a Deus com todas as forças. O amor ao Senhor é extraordinário, mas não é possível amar a Deus que não se vê e odiar o seu próximo que se vê. O próprio apóstolo João, no livro de 1 João 3, capítulos 3 e capítulo 4, diz que devemos amar o nosso próximo. Se amar a Deus, se alguém amar a Deus e odiar seu irmão, está mentindo, ou seja, não ama a Deus. 1 João 4, 19 e 21 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Quem é o próximo, então, para que todos possam amar? O próximo é a pessoa que vive por perto. Pode ser alguém da família ou familiares, alguém do trabalho, dos relacionamentos e até mesmo inimigos. Jesus então conclui para aquele homem que ele deveria amar para poder viver e receber a vida eterna. É importante que Jesus não disse que era necessário fazer obras ou mesmo guardar a lei para ter a vida eterna, mas sim deveria amar o próximo. O intérprete da lei, então, para se justificar, precisou de uma resposta de Jesus sobre quem seria o próximo dele, pois para eles só a nação de Israel que importava. Jesus responde com a ilustração do samaritano, que as Bíblias dão o título de o bom samaritano. Na ilustração, aparecem 4 personagens: o homem que caiu nas mãos de alguns ladrões, o sacerdote, o levita e o samaritano. O caminho entre Jerusalém e Jericó é de 29 quilômetros e é cercado por montanhas e pelo deserto, que facilitava o ataque de ladrões que ficavam à espreita. O homem citado na Bíblia provavelmente era um israelita, um judeu, que foi alvo de ladrões, e o texto nos diz que eles tiraram a sua roupa, causaram ferimentos e o deixaram quase morto. O primeiro passo que passou foi um sacerdote, que ficou de longe e fez que não viu. Um religioso que vivia no templo, mas não foi capaz de olhar para o próximo com compaixão. Eles tinham que ter muito cuidado com a lei, pois se ele tocasse no homem e ele estivesse morto, teria de fazer um ritual de purificação, conforme a lei ensinava. Ele teria suas justificativas, mas o que é importante notar é que ele não se preocupou com aquele homem. Levítico 21:1 diz: o Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, o pai, a mãe, um filho, uma filha ou um irmão. A segunda pessoa que passou foi um levita. Eles eram da tribo de Levi e eram escolhidos por Deus para cuidar do templo e conduzir a adoração. Era esperado que ele se interessasse pelo homem que estava em necessidade. Ele também teve as suas justificativas pessoais e deixou ali o homem como estava e passou longe, passou de largo, passou do outro lado da rua. O terceiro que passou foi o samaritano. Como se sabe, há uma disputa histórica entre os judeus e os samaritanos. Os judeus não aceitam os samaritanos por eles terem se misturado com os gentios. Os samaritanos tinham sido discriminados pelos judeus. A última pessoa que eles esperariam que Jesus falasse era que um samaritano ajudou um judeu. O samaritano teve compaixão, teve amor pelo próximo, que talvez não conhecesse, ou soubesse se era judeu ou não. A atitude é o que faz toda a diferença na vida de alguém. Aquele homem para diante daquele que estava quase morto e faz vários curativos, colocando óleo e vinho. O óleo era para aliviar a dor e o vinho para limpar as feridas. Ele o coloca no seu próprio animal, porque aquele homem provavelmente não conseguiria andar devido aos ferimentos,
e o leva para uma pousada e trata dele. No dia seguinte, ele deu 2 denários, que corresponde ao salário de 2 dias, e poderia servir para um bom tempo na hospedaria, até o homem poder estar curado, e se tivesse mais alguma despesa, quando ele voltasse, iria reembolsar o quanto fosse necessário. Agora Jesus lhe pergunta ao intérprete da lei: dos 3, quem foi o mais próximo? E ele respondeu: aquele que teve misericórdia, aquele que se compadeceu do sofrimento humano e não fechou os olhos para a dor. Jesus então conclui dizendo para ele ir e fazer o mesmo, ou seja, que pudesse ter misericórdia e amor para com o próximo também. Perguntas para pensarmos. O que Jesus está ensinando nessa parábola? Por que os judeus samaritanos não se davam? Por que é tão importante amar o próximo? Quais seriam as justificativas do sacerdote e do levita em não ajudar? Qual a atitude do samaritano que mudou a vida daquele homem quase morto? Versículos para memorizar, nós já citamos, mas eu quero enfatizar para vocês. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar a seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. 1 João 4, dos versos 19 até o 21. Ame o seu próximo, ame o seu irmão, e o Senhor há de te abençoar. Boa semana, fique na paz.